E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano. Na verdade, eu ia deixar para fazer esse vídeo amanhã por causa da claridade, que fica escuro. Mas já tem gente aí, Denali, pode crer, meu brother. Já tem gente aí esperando o vídeo aí. Então que se foda a porra da iluminação aí. O que interessa é o glá glá glá, o que interessa é o Grêmio. E o Grêmio hoje fez a primeira partida da final do regional aí, com o Brasil de Pelotas, esse grande time, aguerrido, forte, que é aquilo que eu digo, não dá pra deixar um time como o Brasil de Pelotas jogar, que eles vão dar o sangue, minha gente. Entende? Eu até preferia, de certa forma a gente viu aí que o São José de Porto Alegre na semifinal parece ter jogou melhor que o Brasil de Pelotas. Mas deixando o Chavante chegar é complicado. É complicado. E o Grêmio começa o jogo muito bem, travando a bola, tocando bola, o seu grande futebol de sempre. E o Brasil de Pelotas numa retranca, mas ao mesmo tempo marcando forte, fazendo um rodízio, como o Luan vem sofrendo em quase todos os jogos, com todos os times que joga, um rodízio, cacetada pra lá e pra cá, porque tá jogando muito futebol o guri Luan. Arthur eu nem vou falar, né? Mas o Luan chamando a responsa para Everton também muito bem, mas o lance aqui agora eu tô falando do Luan. O Luan tá jogando muita bola, tá fazendo exatamente o seu papel. Eu vejo gente ainda a querer um 10 no time do Grêmio, mas o Grêmio agora não necessita desse jogador. Seria interessante. Douglas está voltando, né? E temos um outro maneira de jogar, mas o Luan tá destruindo o jogo. Então sofre esse rodízio de faltas, que esse juiz é o mesmo do Grenal do 3-0 aí, do baile em cima dos coreanos aí, que observou muito bem o que estava acontecendo. E o Brasil de Pelotas fazendo uma retranca, mas ao mesmo tempo tentando o contra-ataque, jogando duro, jogando o que sabe, volta e meia, né? Vindo pra frente, abafando, inclusive, marcando lá atrás, mas abafando, volta e meia a saída de bola do Grêmio. Mas o Grêmio, um time, né, experiente, e começou a ficar difícil de fazer o gol. O Grêmio realmente, já vou falar aqui, começa a destruir o Brasil de Pelotas após a expulsão, mas o Grêmio é um time que ocasiona expulsões. Até inclusive eu estava vendo o jogo com uns amigos meus aí, a quadrilha pé quente aí, e eu me lembro que um deles falou: mas como o Grêmio às vezes sofre o pé quente de alguém ser expulso? O Grêmio proporciona a expulsão. Porque incomoda, minha gente. Os caras ficam bravos jogando com o toque de bola do Grêmio, né? Então volta e meia um jogador vai expulso, e isso, justa a expulsão. Já tinha tomado um amarelo que ele defendeu a bola, e depois ele chega toscamente com o joelho nas costas do guri, né? Então assim, a partir daí facilita as coisas para o Grêmio, pois o Grêmio ia ter que batalhar, né? Batalhar para fazer um ou dois gols, que seria o ideal, uns 2 gols, né? Porque o Brasil de Pelotas estava sendo um osso mais duro do que a gente imaginava que a gente ia roer, né? Então assim, o Grêmio tenta massacrar o Brasil de Pelotas, não consegue. O Brasil de Pelotas, a partir o Everton, todo mundo muito bem marcado, ou surrado como o Luan. Everton tinha um jogador nele, Everton mudando de posição para todos os lados, e o Grêmio articulando bem a bola, mas sem pressa, inteligentemente, né? Léo Moura muito bem no lado direito. Eu sei que eu sou um defensor do Madison, de dar mais chance para ele, e de novo com o advento de vir para o meio, um cara que entende do riscado, que quando não está cansado ou pisado, joga muito futebol. Cortez no mesmo nível, a zaga do Grêmio impecável, e a maior prova de todos, Michael e Arthur pode jogar. Que futebol está jogando Michael! Marca, sim senhor, lança, que bola ele deu pro gol, que jogador, que volância, entende? E se precisar bota o Michel. Acredito que o Grêmio talvez até tenha que poupar, é muita coisa para falar desse jogo, porque tem Monagas, né? Tem o Monagas aí, tem o segundo jogo da final, e tem o Cruzeiro, que o Grêmio tem que estrear bem neste brasileiro. Eu acredito que o Grêmio pop na final do Gauchão, né? Num time boa entrada de Alisson. Boa entrada de Alisson, hoje mais objetivo. Tony Anderson parece ser um grande jogador.
entraram no segundo tempo. Hoje foi um jogo muito bom, né? Mas realmente foi facilitado devido a méritos do Grêmio. É mérito a expulsão. Mérito do futebol que o Grêmio joga que não existe no Brasil. O Cruzeiro, que é um time que eu vejo como grande favorito, já tomou um glé-glé-glé do Galo. Então o Grêmio jogou bem o primeiro tempo, mas estava realmente muito difícil. Eu observei que o Grêmio não conduz tanto a bola. Hoje usa o advento também do centroavante cruzando bolas para dos dois lados, principalmente Cortez cruzando bola e cruzando mal também, mas cruzando. Né? Até porque a bola provavelmente, se espirrasse, sobraria para o Grêmio, pois o Brasil de Pelotas, né, até 32 do primeiro tempo estava todo no seu campo. Volta e meia fazendo uma sanfona, buscando marcar a posse da bola do Grêmio. O Grêmio avançava e recuava todo. Um grande esquema tático do Brasil de Pelotas, um time aguerrido que deu trabalho ao Grêmio. Aos 28, na verdade, o Grêmio começa a cansar, a parar de articular para a movimentação do Grêmio em campo, param de tocar a bola e o Brasil de Pelotas começa a vir com perigo. Marcelo Groi muito seguro em 2, 3 grandes intervenções, né? E termina o primeiro tempo. Termina o primeiro tempo 0-0. Deixa eu só ver se eu não esqueci de falar nada. Não, termina o primeiro tempo 0-0 e o rapaz esse do Brasil de Pelotas vai expulso e facilita a coisa para o Grêmio, né? Quando o Grêmio entra com o Alisson, né, em campo, já no segundo tempo, mostrando que agora com a vantagem de um jogador a mais, ele mostra que realmente aquilo que eu falo sobre o lado direito, ele passa o Ramiro para a lateral direita e acrescenta o Alisson lá na frente, né, aonde o Grêmio realmente mostra que o Renato tem noção dos jogadores que tem, de que realmente pode qualificar o lado direito, um toque melhor, que às vezes o Ramiro não tem, precisando ganhar em vantagem. E essa substituição é isso, dá a entender que o Renato sabe o time que tem, sabe o banco que tem, Alisson, que desponta aí, Tony Anderson e entre outras situações que o Grêmio realmente vem testando muito bem. E o Grêmio aí no segundo tempo massacra. Após o primeiro gol, o Brasil de Pelotas sente Jael fazendo muito bem o pivô, destaque, cai nas graças da torcida, um toque de calcanhar para o gol. Que jogador Jael, hein? Eu não acredito que eu estou dizendo isso aqui, mas não vamos nos enganar, minha gente. Provavelmente vem André, toma a posição, mas Jael tá aí. Outra coisa interessantíssima que você vê, principalmente no segundo tempo, onde o Grêmio sofre de novo com as faltas, é que o Grêmio acrescenta um advento que não existia. O Grêmio, fora o Edilson, não tinha batedores de falta. Com a saída do Edilson surgiram vários, né? Tudo bem que houve uma falha do goleiro, mas Ramiro anda treinando, Jael, Luan, que aquela bola, se não dá na cabeça da barreira, ia na gaveta. Então assim, ó, o Grêmio hoje se mostra favoritaço em qualquer competição. O Grêmio, na minha opinião, começa muito bem e, na minha opinião, é o melhor jogador do Brasil. É um time a ser batido. É um time a ser batido. O outro, deixa eu dar uma paradinha que tem umas coisas que eu tenho que falar. Deixa eu ver, Jael, fantástico, já falei. Aqui, Marcelo Oliveira, lesionado, pode crer, é isso aí, né? Tic-tac, boi mineiro nele. Luan jogando muito destruição, e é isso aí. E o Grêmio realmente é superior, fez um gol mais lindo que o outro, né? E conseguimos a vantagem. Volto a repetir, o Grêmio iria lutar muito com esse time do Brasil se não tivesse sido expulso um jogador, mas ainda assim era superior, corria o risco, sim, corria o risco de até perder a partida, como corria até com uma... Mas o Grêmio ainda assim, acho que da mesma maneira conseguiria fazer 1 ou 2 gols, ou talvez até esse placar elástico aí, porque o Brasil de Pelotas não foi só o fato de ter um jogador a menos, ele sentiu o primeiro e principalmente o segundo gol, né? Então assim, foi uma grande vitória, precisávamos dessa vantagem, porque temos agora de início aí um calendário que, para nós torcedores que
estamos vendo o time dessa maneira esperançoso aí, a gente quer que o Grêmio estreie bem. Não pode ratear na Libertadores agora, tem que levantar o caneco no Bento Freitas, né? E tem o início do Campeonato Brasileiro. Mas assim, minha gente, que timaço do Grêmio. É do cara ficar doido, velho. 4-0 e um banho de bola, pode crer.